Graça e paz. Sou o pastor Albert e eu quero ler um texto da palavra do Senhor com você. Meditar sobre ela. Diz assim, lá em Mateus 27:46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Será que realmente Deus desampara Jesus naquele momento? Ou será que isso foi aquele sentimento humano que Jesus Cristo teve no momento de maior luta, de momento de terror, de tristeza, de angústia, de tudo aquilo que ele estava passando e nós conhecemos sobre a crucificação? Em determinados momentos da nossa vida nós também nos sentimos assim, desamparados. Mas será que Deus nos desampara? Será que realmente Deus esquece da sua criação no momento de tanta angústia, de tanto sofrimento? Tenho certeza que não. Mas naquele momento Deus ele realmente não podia intervir naquela situação. O que seria de nós se aquela crucificação tivesse sido invalidada por alguma reação de Deus? Deus ele permite muitas vezes que nós passemos por provas, por situações, e somente depois que a gente passa, que o nome dele é glorificado e nós podemos aprender sobre aquilo, é que nós vamos entender o momento que nós estávamos passando. Interessante que no capítulo anterior, Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para ir ao monte orar e ele diz, eu sei que tu podes passar de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Será que realmente nós estamos nos entregando a Deus? Ou será que nós estamos somente falando da boca para fora? Porque no momento que nós nos entregamos ao Senhor, tudo aquilo que nós passamos ou vivemos, existe um propósito, muitas vezes não entendido no momento que nós estamos passando. Mas com certeza nós podemos entender depois que a situação passa. Deus está esperando com que eu e você aprenda com a situação, passe por ela, o nome dele é glorificado e nós temos discernimento do que nós estávamos passando. Jesus, como homem, naquele momento, ele sente tristeza, abandono, mas depois ele diz o seguinte, ele clama outra vez e ele entrega o seu espírito ao Senhor. Ali ele sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus ele sabe tudo aquilo que está fazendo, toda a situação está sendo orquestrada. Aquela cruz não foi invalidada. E eu e você temos condições da vida eterna hoje. Deus ele não livrou Daniel de entrar na cova dos leões. Mas depois que Daniel entra na cova dos leões, passa por aquele susto. Já imaginou o susto que Daniel, como homem, tomou ao entrar naquela cova, que a pedra fechou e ele viu ali cercado por leões? Deus fecha a boca dos leões. Imagina a angústia que José teve ao iniciar a sua prisão, como homem, todo um sentimento normal de tristeza, de angústia, mas depois Deus o exalta. José, nós sabemos a história de José, e conosco não é diferente. Deus, ele sempre soube que a sua criação podia dar um aviso a todas as pessoas que nos cerca acerca das nossas decisões. Um dia o diabo tentou questionar Deus sobre um certo homem chamado Jó. E Jó, ele teve alguns momentos de tribulação, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Mas o diabo disse o seguinte para Deus, ele te serve porque o Senhor o protege, porque o Senhor o cerca de toda bênção, de toda proteção. E Deus falou, não, ele consegue me glorificar. Vamos fazer um teste, vamos ver como ele reage sem a minha proteção. E Jó foi fiel até o fim. Mesmo em alguns momentos, ele sentindo angústia, tristeza, um certo abandono, ele tomou as decisões corretas. Que Deus sabe que nós, como a sua criação mais perfeita, também temos condições de tomar. A partir do momento que eu e você
realmente nos entregamos ao Senhor? A pergunta é, entregamos ou não entregamos a nossa vida ao Senhor? Porque assim como Jesus Cristo falou, Senhor, eu sei que o Senhor pode passar de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E o que nós mais estamos procurando hoje em dia é a nossa vontade. Por isso, na maioria das vezes, nós estamos sentindo desamparados, agoniados, entristecidos, deprimidos. E Deus está olhando lá de cima e dizendo, entregue a mim. Entregue a mim e perceba que eu tomo conta de todas as coisas. Reflita nesse texto. Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos esquece. Ele só espera que eu e você tenha discernimento do que nós estamos passando e vivendo. O nome dele vai ser glorificado. E nós vamos entender e de tudo que nós passamos e vivemos. Deus abençoe.